eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Geografia para o segundo ano do Colégio Emaús. Vamos começar a nossa aula com uma oração? Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de aprender e te peço para que ilumine a mente de cada pessoa que está me assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá para a nossa chamada? Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem. Vamos começar com a correção da última atividade que vocês fizeram antes das provas, combinado? Pega aí seu caderno e vamos lá. Número 1. Responda no caderno. A. Na cidade onde você mora, ocorrem situações como as retratadas nas imagens? Então, pessoal, nós falamos sobre o trânsito, sobre o aumento de carros nas ruas. E essa resposta é sim uma resposta pessoal, mas eu vou colocar aqui do meu ponto de vista da cidade onde eu moro, tá bom? Eu coloquei assim, sim, principalmente em horários de pico. Os horários de pico são esses horários que que grande parte das pessoas saem às ruas ao mesmo tempo, o que causa um trânsito mais intenso. Por exemplo, a hora da manhã, que estão todos saindo para ir trabalhar ou para estudar, e também o horário da tarde, quase ali à noite, quando está todo mundo voltando. Então, esses horários são chamados horários de pico. Combinado? Letra B. Quais consequências essas situações causam na vida das pessoas? Na videoaula que eu falei sobre o aumento dos veículos nas ruas, eu coloquei essas duas consequências. Problemas respiratórios e aumento do tempo gasto no deslocamento das pessoas. Vamos lá então para o nosso assunto de hoje. Continuando aí o assunto sobre a preservação dos lugares, hoje nós vamos falar sobre a poluição da água. Olha bem para essa imagem aí, uma imagem bem chamativa. Parece ser um rio com várias garrafinhas PET aí, sujando, poluindo. Cerca de 75% da superfície do nosso planeta é coberta por água. Olha só que interessante. Coloquei aí a imagem do nosso planeta. E tem muitas pessoas que chamam o nosso planeta de planeta água, porque tem mais água do que terra, Nós chamamos nosso planeta de planeta Terra, mas quando nós olhamos ele, nós vemos que a maior parte dele é água. Mas isso significa que nós temos muita água para consumir e que nós podemos usar à vontade? Não é bem assim. Vou explicar por quê. Olha só que interessante. Da água existente em nosso planeta, 2,5% é água doce e 97,5% é água salgada. Como assim? A água doce é a água que nós utilizamos para beber e para fazer as nossas principais atividades. Então, olha só, aqui está representado em azul toda a água do nosso planeta, como se aqui fosse toda a água do nosso planeta, a parte azul. A parte azul escura é a parte de água salgada que está nos rios e oceanos. Então, essa água ela não é boa para a gente consumir. A água boa para a gente consumir é a água doce, que é apenas essa parte aqui azul clara. E ainda, essa parte azul clara, que é a água doce, uma boa parte dela está nas geleiras e debaixo dos solos. Então, dificulta aí a utilização dessa água doce. E olha só que coisa interessante. Se a água disponível no mundo inteiro, a água doce, a água boa para o nosso consumo, coubesse em uma garrafa de 2 litros, que é mais ou menos uma garrafa de refrigerante que a gente toma em casa, tá bom? Apenas a metade da tampinha seria disponível para o consumo. Então, vamos imaginar, se toda a nossa água doce disponível, boa para a gente usar, coubesse nessa garrafa, apenas a metade da tampinha seria disponível para o nosso consumo. Então, aí a gente vê que o planeta tem muita água, mas a água boa para o nosso consumo não é tanto assim como a gente pensa. E nós usamos a água em muitos momentos. Qual o momento aí do seu dia a dia que você usa água? Nós usamos água, por exemplo, para tomar banho, para higiene. Nós utilizamos a água para beber, porque ela é essencial para a nossa sobrevivência.
Nós utilizamos a água para lavar as coisas, lavar as roupas, limpar a nossa casa, limpar os nossos espaços de convivência. E além dessas formas de usar água, existe uma outra forma, que é nas indústrias. As indústrias, as fábricas, elas usam muita água para produzir os produtos que nós usamos. Roupas, sapatos, os carros que a gente anda, todos os produtos que nós consumimos que vêm das fábricas, eles usam muita água. Para fabricar esse produto, as indústrias usam muita água, é uma quantidade muito grande de água. Às vezes precisa de água para as máquinas poderem funcionar, você sabia? Então a gente usa água em muitos momentos da nossa vida, do nosso dia a dia. A água, ela é essencial para a vida, mas, ela precisa ser uma água de qualidade. Olha como essa água aí está poluída. Tanto a água utilizada nas indústrias como a água utilizada para o nosso dia a dia, elas precisam de ter qualidade. Não pode ser uma água suja, não pode ser uma água poluída. E aí a gente tem alguns problemas, porque o aumento de pessoas e das atividades tem prejudicado a qualidade da água. Nós sabemos que a população do mundo, ou seja, a quantidade de pessoas no mundo, ela vem aumentando ao longo do tempo. Com isso, muitas pessoas estão usando água ao mesmo tempo. E é só para tomar banho, para escovar os dentes, para beber? Não, porque, como eu falei, as indústrias também gastam muita água. Então, se tem mais pessoas comprando mais produtos, a indústria precisa produzir ainda mais produtos e assim gastar mais água. Então, esse é um problema que vem se intensificando, ou seja, aumentando ao longo do tempo. Além desse problema de consumo de água, os maus hábitos das pessoas contribuem para que esse recurso tão importante fique cada vez mais poluído. Olha para essas duas imagens aí, que coisa triste, né? Uma pessoa jogando lixo por fora da janela do carro, jogando lixo na rua de forma inadequada. E aqui na outra imagem, olha a quantidade de lixo nas ruas. Então, pessoal, esse problema, quando a gente joga o lixo na rua, o que acontece? Muitas vezes, a natureza, pessoal, ela é um efeito dominó. Tudo que a gente faz tem uma consequência. E essa consequência, muitas vezes, leva a uma outra consequência. Uma coisa vai contribuindo para outra coisa. Então, eu jogo lixo na rua. Olha o que acontece. Esse bueiro aí está cheio de lixo. Aí chove. O que acontece quando chove e os bueiros estão entupidos? Pode acontecer inundações. As inundações, elas acontecem por vários motivos, não é só por causa do lixo, mas o lixo contribui muito para as inundações. Então, olha aí, um problema que gera outro problema. E além disso, quando a gente joga um lixo assim na rua, esse lixo ele pode ser levado pelas águas da chuva e parar nos rios. E olha aí, quem fica prejudicado? Os animais aquáticos, eles prejudicam muito. Muitos animais aquáticos, eles morrem por causa do lixo que a gente joga na rua. Olha essa cena, um peixe com uma coisa que foi descartada de forma inadequada. E olha só, prendeu aí a boca do peixe. Muitos animais, eles morrem dessa forma, porque eles não conseguem tirar. Então, como que eles vão fazer? Então, como eu falei, uma consequência gerando outra consequência, um problema gerando outro problema. A poluição da água é um problema muito sério que vai prejudicar os animais, vai prejudicar os seres humanos, vai prejudicar toda a natureza. A água que nós usamos, pessoal, ela precisa ser tratada. Existe uma coisa que se chama saneamento básico. O saneamento básico, ele é um processo de tratamento da água. Como que funciona esse saneamento básico? Vamos observar essa imagem bem legal que explica de uma forma muito interessante. Olha só, aqui nós temos os rios, onde nós temos disponível a água doce. Aí tem aqui, uma estação elevatória de água. Essa estação, ela vai captar, ela vai pegar essa água dos rios e ela vai levar para uma estação de tratamento de água. Dentro dessa estação, a água ela vai passar por vários processos para que ela fique
boa para a gente poder consumir. E aí, depois, essa água vai para uma estação elevatória de água. Depois para um reservatório, onde ela vai ficar guardada. E vai ser também distribuída para as cidades, para as nossas casas, para as indústrias, para as fábricas, para todos que precisam de usar água. Então, a gente usa a água. E o que é correto? O correto é a gente fazer um esgoto, né, uma rede de esgoto, onde a água suja que nós consumimos, ela vai ser tratada novamente. Então, ela vai aqui, para uma estação elevatória de esgoto e depois ela vai para uma estação de tratamento de esgoto. Nessa estação, a água vai ser purificada novamente, vão tirar toda a sujeira da água que nós usamos e vai voltar para onde? Para os rios, da onde a água veio. E assim não vai ser um ciclo que nós vamos usando aquela água e limpando ela. Mas aí está o problema. Vocês olharam aqui nessa parte? Esgoto clandestino? Existem muitas residências e muitas indústrias que têm esse tipo de esgoto. Esse esgoto, ao invés de passar por esse tratamento aqui, ele vai direto para os rios e polui os rios e dificulta aí o processo de limpeza da água, aumenta a poluição da nossa água. Então, pessoal, existem algumas atitudes que nós podemos tomar, cada um de nós fazer a nossa parte para evitar esses problemas, para contribuir para uma água mais limpa, né? Uma dessas formas é jogar o lixo no lixo, porque como vocês viram, o lixo ele vai causar várias coisas ruins. Então, o lixo, gente, tem que ser no lixo, tá bom? E uma outra dica bem legal é sobre o óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha, 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar muita água quando é jogada de forma inadequada, como é jogada, por exemplo, no ralo da pia. Então, o que é certo de fazer? Você usa esse óleo, depois que você usa, você coloca ele novamente na garrafa e você vai juntando essa garrafa. E existem vários pontos na nossa cidade que coletam essas garrafas de óleo para poder reciclar da forma correta, tá bom? Então, aí, algumas dicas para vocês para poder contribuir. E uma outra forma de contribuir, gente, é diminuir o consumo. Olha só. Você sabia que quando a gente diminui o consumo, a gente ajuda a preservar a água? Muitas vezes nós compramos coisas que a gente não precisa, não é verdade? Além disso ser ruim para a gente, para a nossa vida financeira, isso também é ruim para o meio ambiente, porque como eu falei, as fábricas usam água para fazer os produtos. Então, se a gente consome menos, se a gente consome só aquilo que a gente realmente precisa, as fábricas elas vão produzir menos e gastar menos água. Entendido? Então, mais uma dica bem interessante para a gente ajudar aí a preservar a água. Agora, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem aí em casa, tá bom? Número 1. Uma grande parte da água doce do nosso planeta não está disponível para consumo. Onde fica essa água? Número 2. Escreva 3 momentos do seu dia em que a sua família utiliza água. Número 3. O que você pode fazer ainda hoje para contribuir com a preservação da água? Depois que vocês fizerem essas 3 questões, vocês vão fazer as páginas do livro 93, 92, 91, 92 e 93. Vão ler o texto que está na página 91 com a ajuda de um adulto, se você não compreender, tá bom? Vai fazer as atividades da página 92 e 93, de 1 a 7, combinado? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.